Olá! É possível formar uma cartilagem nova? Então a gente tem as articulações do corpo, do ombro, do quadril, do joelho, e para a gente não ter osso com osso, articulando osso com osso e ficar raspando, a gente tem um tecido que recobre o osso na articulação, que se chama cartilagem. É um tecido que não tem vaso sanguíneo, não tem nervo, a cartilagem não dói, o que dói é o osso que está por baixo, desprotegido no caso das lesões, ele é irritado, ele inflama a articulação e aí a gente tem dor. Mas a cartilagem em si não dói, porque ela não tem inervação. Esse tecido é nutrido pelo líquido da articulação, que é o líquido sinovial. A cartilagem tem microporos, então através do movimento esse líquido penetra na cartilagem e nutre a cartilagem. Então a cartilagem é praticamente um tecido morto. 85% da cartilagem é composto por água. Tá? Então é um tecido que tem muita dificuldade para cicatrizar. Então aí vem a questão, se eu tenho uma lesão de cartilagem ou se eu tenho um desgaste difuso, que é artrose, quando a cartilagem ela vai degenerando em toda a articulação, a gente chama de artrose. Quando a gente tem uma lesão focal, um buraco, um furo, a gente chama de lesão de cartilagem ou lesão condral. Então a partir do momento que a gente tem lesões ou uma lesão na cartilagem, vem a questão, é possível formar uma cartilagem nova? Então assim, tem 3 possibilidades para isso acontecer. Se o nosso organismo consegue fazer esse tecido novo, se existem medicações ou infiltrações para produzir esse tecido novo e se existem cirurgias para fazer esse tecido novo. Então eu vou responder em relação a esses 3 itens. Em primeiro lugar, o nosso organismo ele pode produzir uma cartilagem nova? Ele produz uma coisa que a gente chama de fibrocartilagem. É uma cartilagem diferente. É uma cartilagem menos espessa, com componentes diferentes da estrutura, que dura menos, que tende a desgastar com o tempo. Então, o nosso organismo consegue produzir algum tecido, sim, mas não consegue produzir a cartilagem original, aquela cartilagem organizada, que é a cartilagem da articulação sinovial, que a gente chama de cartilagem hialina. Então, o nosso organismo produz algo parecido, mas não produz cartilagem hialina. Medicações e infiltrações também não produzem cartilagem nova. Essa ideia foi vendida no passado, que algumas medicações produziriam uma cartilagem nova, mas a gente sabe hoje que não produz. Existe uma discussão se essas medicações ajudam a proteger a cartilagem que ainda está boa. Isso é discutível, há pesquisadores que acham que sim, que ajuda um pouco, há outros pesquisadores, cientistas que acham que não ajuda em nada. Então isso é discutível, inclusive isso é tema de outros vídeos aqui no nosso canal. Tá? Então medicações e infiltrações não vão produzir uma cartilagem nova. Tá? Pode até ajudar a proteger em alguma porcentagem, melhora às vezes os sintomas, infiltrações podem melhorar a dor, mas não vão produzir cartilagem nova, cartilagem hialina. E cirurgias. Então se a gente tem uma lesão focal que causa sintomas que o nosso organismo não resolveu produzindo aquela fibrocartilagem, a gente pode intervir cirurgicamente. Então, para lesões pequenas, a gente pode fazer um procedimento que chama microfratura, a gente faz alguns furinhos na cartilagem e aí vem aquele tecido de dentro do osso gorduroso, tecido medular, um líquido medular, que vai formar uma fibrocartilagem, que é aquela mesma que a gente pode produzir naturalmente. Então, essa é uma técnica de estímulo para formar uma fibrocartilagem e cobrir a lesão. Hoje a gente tem a possibilidade de utilizar membrana de colágeno para cobrir a lesão. Então, além dos furinhos, a gente cobre com a membrana. Ela ajuda a formar um tecido mais regular, para não ficar muito irregular. Então essa é a função da membrana, ela com o tempo é reabsorvida. Lesões grandes a gente também pode usar esse tipo de técnica, fazer os furinhos e cobrir com membrana. Existe uma outra técnica que é o transplante de condrócito, que ele requer 2 cirurgias, a gente coleta tecido. Na verdade aqui no Brasil hoje a gente não tem disponibilidade de fazer isso, é uma técnica cara, complexa, precisa levar o tecido para o laboratório, cultivar a célula, esperar um mês para recolocar e cobrir com membrana também. E vai formar um tecido que não é a cartilagem hialina, a gente chama de cartilagem hialina-like. É um tecido parecido, mas ele é desorganizado. Existem alguns estudos que mostram que esse tecido é um pouco melhor a longo prazo do que a fibrocartilagem que a gente consegue com a microfratura com os furinhos. Então existe uma certa vantagem a longo prazo, mas não é uma grande vantagem. E o problema dessa técnica é que ela é difícil de fazer, ela é complexa e ela é cara. Então a gente tem essa dificuldade no Brasil, não só no Brasil, existem vários países que não fazem isso, inclusive na Europa. E outra técnica é tirar cartilagem do próprio joelho da pessoa e colocar em outro lugar. Então tira de uma área que não é uma área de carga, não é uma área importante, e aí tira a cartilagem com osso e coloca na área da lesão, prepara a lesão retirando um cone de osso
e aí coloca nessa área da lesão, e o que vai integrar na região é o osso que está por baixo da cartilagem. A cartilagem ela não integra na cartilagem que está ao lado, ela não cicatriza, ela não gruda, mas o osso que está profundamente vai integrar o osso e aquele tecido vai ficar lá. Então essa é a única técnica que a gente consegue colocar realmente a cartilagem hialina de volta no lugar. A limitação disso é que é para lesões pequenas. Se você tem uma área muito grande, você vai precisar de vários plugs, e aí você vai fazer um buraco na área doadora, você pode começar a causar problema em outros lugares, e quando você coloca vários plugs, existem pontos de falha, porque são plugs redondos, então você não consegue cobrir toda a área. Então essa também é uma técnica que a gente usa mais para lesões menores, né? Para usar 1, 2, no máximo 3 plugs, tem gente que usa mais, mas eu costumo usar para lesões pequenas, para poucos plugs. Tá? E lesões enormes, existe até a possibilidade de transplante de cartilagem de cadáver, mas é difícil por conta de questão de doação, de sistematização do nosso serviço de doação mesmo, para fazer um transplante desse, e também tem seus riscos de não integrar, de um enxerto, né, desse fragmento ósseo com cartilagem ter algum problema e não dar certo. Então é uma técnica também complexa para lesões grandes. Tá? Então, técnicas cirúrgicas para fazer cartilagem nova, a gente consegue fazer fibrocartilagem, consegue fazer um autotransplante com cartilagem hialina, né? Tem a história do transplante de condrócito que a gente não tem disponível aqui no Brasil, que tem talvez um resultado um pouco melhor do que fazer só microfratura. Então essas são as opções cirúrgicas que a gente faz em casos de lesões focais. Quando o joelho está todo desgastado, não adianta querer fazer esse tipo de tratamento, porque são várias lesões e você não consegue recuperar essas áreas enormes. A gente consegue mesmo tentar tratar lesões focais de espaços pequenos. No nosso canal tem um vídeo sobre técnicas cirúrgicas para lesões de cartilagem, né? Tá em formato de aula, em PowerPoint, vocês encontram aqui no canal. Tá bom? Então espero ter ajudado e só em síntese, né? A gente não consegue formar uma cartilagem hialina perfeita, não tem remédio, não tem infiltração para fazer cartilagem perfeita, e as técnicas cirúrgicas são para casos de exceção, para lesões focais, lesões pequenas ou até um pouco maiores, sintomáticas. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.